Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que já me conhecem, sejam muito bem-vindos. Agradecemos o fato de estarem aqui, de estarem inscritos em nosso canal, de nos acompanharem com os nossos vídeos. E se você está assistindo a este canal pela primeira vez, queria convidá-lo a se inscrever no canal, a dar o like aos nossos vídeos e a compartilhar com seus amigos, porque às vezes esta informação pode não lhe parecer tão importante, mas talvez os seus amigos se interessem pelo assunto e desta forma poderemos, de uma forma comum, ajudar a todos. E este é o intuito do canal, levar informação para aqueles que têm interesse no assunto que é Portugal, que é nacionalidade portuguesa, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Mais um detalhe, porque nós temos vários vídeos aqui no canal que falam sobre nacionalidade, mas cada um com um foco diferente, cada um com um enfoque diferenciado. E processo de nacionalidade não é tudo igual. Tem suas características próprias. E é por isso que nós hoje, em razão de termos sido provocados, consultados a respeito disto, e ainda existem pessoas com dúvidas a respeito disto, isso é normal, então nós resolvemos fazer o vídeo falando sobre os bisnetos. Então, o bisneto consegue uma nacionalidade portuguesa? Essa é a dúvida. Se consegue ou se não consegue. Se consegue, como vai fazer? Como deve agir? O que deve fazer para conseguir? Então, se você se interessa pelo assunto, fica aqui conosco. Fica até o final do vídeo que você vai saber o que é necessário e se é possível para conseguir esta nacionalidade. Que, aliás, é uma nacionalidade muito procurada e muito interessante, porque a nacionalidade portuguesa abre um leque muito grande de opções para você poder viajar pela Europa, para você poder viajar pelo mundo afora. O passaporte português é um passaporte que abre muitas portas para quem é detentor do mesmo. Então vamos lá. Vamos falar sobre nacionalidade portuguesa para os bisnetos. O bisneto consegue a nacionalidade portuguesa? Talvez. Se nós analisarmos o que diz o artigo 1º, número 1, letra D, da Lei de Nacionalidade Portuguesa, nós vamos verificar que esse dispositivo diz que o Estado português pode conceder esta nacionalidade e concede esta nacionalidade para aquelas pessoas que possuem um ascendente de origem portuguesa até o 2º grau, direto. O que quer dizer isto? Se eu sou interessado, então o meu primeiro ascendente seria o meu pai. E o segundo seria o meu avô. Portanto, nós temos, claro que até o avô eu consigo chegar. Portanto, eu sou neto de um cidadão português. E sendo neto de um cidadão português, eu tenho direito a esta nacionalidade. Calma lá, não é bem assim. Existem várias situações, como nós já vimos em vídeos anteriores, que precisam e são merecedores de análise dentro de um processo de nacionalidade. Uma das questões está ligada com o momento no qual o filho do português, ou seja, o meu pai neste caso, foi reconhecido como sendo filho de um português. Porque se isso acontece enquanto eu sou menor, ou seja, dentro do período da minoridade, segundo a lei portuguesa, eu tenho este direito já garantido. Agora, se eu só fui reconhecido na maioridade, eu já não tenho mais direito a esta nacionalidade. Aí começam os problemas. Porque a minha inscrição como, quer dizer, não é o neto, meu pai. O pai só foi inscrito como sendo filho do português na maioridade. Então, o meu pai não vai receber a nacionalidade e, com isto, eu posso e vou me prejudicar no processo. Da mesma forma, acontece quando o cidadão que teria o direito de receber, no caso meu pai, a nacionalidade portuguesa, ele teve esta
situação, vamos dizer, ele nasceu, e no momento do registro do nascimento, então ele foi feito ou na menoridade ou na maioridade, ponto 1. Ponto 2, quem foi o declarante? Quem foi até o cartório do registro civil e fez esta declaração? Foi meu pai, foi minha mãe. Se foi o pai, portanto, o português, dentro da menoridade, ok. E se foi um estranho? Ou se foi a mãe, mas a mãe não é portuguesa, a mãe é brasileira. Já temos aí uma outra situação em que nós vamos esbarrar. Então, nós temos que fazer aquilo que nós falamos no vídeo anterior, que trata do quê? Da necessidade de transcrever o casamento deles, que são os avós, para que aquela declaração prestada perante o Registro Civil Brasileiro pela mãe, que era casada com um português, tenha efeitos para a nacionalidade portuguesa. Entenderam como é que é a coisa? Bom, primeiro ponto, segundo ponto foi visto. Agora, eu já não tenho mais a possibilidade, porque não é o meu avô que é o português, é o meu bisavô. Portanto, nós estamos uma linha acima daquilo que prevê a lei da nacionalidade, que é o 2º grau. Nós estamos no 3º grau. Então, o que eu preciso fazer para que eu, que agora já não sou mais neto, eu sou bisneto, consiga chegar a esta nacionalidade? Tem como conseguir isto? É possível conseguir isto? Depende. 3 pontinhos. Depende do quê? Depende do fato de que seu pai teria que ter a nacionalidade portuguesa primeiro, para depois podê-la transmitir. Então, perceba, o seu pai é o neto do português. Você é o bisneto do português. Então, se o seu pai consegue demonstrar todos os vínculos e laços necessários com Portugal para obter a nacionalidade portuguesa, estou falando do seu pai, porque ele vai pedir através do avô dele, que é seu bisavô. Então, sim, podemos concluir que, observadas todas as demais situações, e se todas elas estão dentro dos parâmetros que a lei impõe, o seu pai poderia conseguir a nacionalidade portuguesa. E aí, novamente, transmitindo para você. Agora percebam, novamente aquela situação. O seu pai passa a ser um português. Ou a sua mãe, depende. Novamente aquela situação. Quando é que foi colocado, quando foi inserido no seu assento, no seu registro de nascimento aí no Brasil, no cartório de registro civil, quando foi declarado o seu nascimento? Porque o seu pai pode ser o português, mas se ele declarou o seu nascimento na maioridade, voltamos ao ponto anterior, não transmite. Portugal não aceita. Agora, se você foi feito na maioridade e não aceita na menoridade, vai aceitar. Então tem o tempo, a época em que ocorreu. Seu pai conseguiu a nacionalidade portuguesa. Quem fez o registro, novamente, foi a sua mãe, não foi o seu pai. Então, ela primeiro vai ter que trazer ao conhecimento do Estado português de que ela foi casada com o português ou é casada com o português, para então, sim, criar-se o vínculo através dela até chegar a você. Então, são vários pontos, além de muitos outros que a lei impõe, que precisam ser avaliados num processo de nacionalidade. Tenho paternidade ou tenho a maternidade portuguesa? Quem é, né, dos meus superiores, pai, avô, bisavô, qual é o grau, né? Quem é o português? Quem declarou o nascimento do seu sucessor? Do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para o filho. E aí o filho seria, então, o interessado nesta nacionalidade. Então nós temos que avaliar
caso a caso, item a item, cada transcrição, cada registro, para poder dizer sim ou não, tem ou não direito a esta nacionalidade. E isto implica, muitas vezes, aquilo que nós já falamos, transcrever os dados de um casamento ou de uma separação ou de um óbito para o registro em português. A lei portuguesa obriga as pessoas a fazerem essa transcrição. Então, cuidado. Dá para conseguir, então, esta nacionalidade? Claro que dá. Agora, temos que verificar como fazer isto, porque existem regras, existem condições. Dizer de pronto que o bisneto não tem condição de obter a nacionalidade portuguesa é um erro. Ele pode ter, não é garantido, mas ele pode ter. Assim como a do próprio neto também não é garantida, porque existem critérios na lei que o impedem de transmitir. Então, temos de avaliar. Por isto, cada vez que se fala de nacionalidade, se pede toda a documentação, se faz uma avaliação primeiro, para daí dizer qual o melhor caminho, qual a melhor condução do processo, para que o resultado final seja alcançado. Quer dizer, aquela sua ideia, aquele seu projeto, para ser alcançado, precisa então de toda uma análise e depois sim iniciar um processo de pedido de nacionalidade. E como é sabido, evidentemente, cada fase desta, um processo de neto, já gira aí por volta de 2 anos ou mais. Aí nós temos um processo de transcrição de casamento que talvez, se ocorra, se necessário fazer, também por si, já vai levar de 6 meses para fora, pode levar 1 ano, pode levar um pouco mais, pode levar um pouco menos, depende de época, depende de conservatório. Então perceba que é um processo que às vezes pode levar 3, 4 anos para chegar ao resultado final desejado. Tudo depende da análise do fato, da análise dos documentos que cada um possui. Às vezes as pessoas não têm todos os documentos, e aí nós ainda temos que buscar documentos, fazer a pesquisa por documentos. Isto acarreta mais tempo e, evidentemente, mais custos. Mas não é impossível. Tá bem? A ideia é esta, o recado é este. Bisneto pode conseguir a nacionalidade portuguesa. Depende de cada caso. Não posso aqui, de uma maneira geral, dizer para vocês que é possível. É possível, mas depende de uma análise prévia. Perfeito? Esse era o recado para o nosso videozinho de hoje. Foi rapidinho, nada descomplicado. Se tiverem dúvidas, mande sugestões. Se tiverem dúvidas específicas de um caso concreto, do seu caso, eu tenho meu caso, doutor, manda pelo e-mail, por gentileza, porque são detalhes e são informações que são específicas do seu processo, do seu caso, ok? Era isso. Desejo a todos muito boa sorte, uma excelente semana e até a próxima, que seja breve. Se assim, Deus nos permitir. Até lá.